Sublime Expiação, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Victor Hugo. Livro 2º, capítulo 8. Trama nefasta e desgraça iminente. Como prometera, naquela mesma noite o governador solicitou a presença de Juliano e admoestou-o acremente. Reprochou-lhe o comportamento, ameaçando notificar César quanto ao problema que se lhe figurava de grave importância e poderia tomar corpo, face à adesão provável das demais casas de Faenza, à considerada viúva Isabela de Lunardi. Fê-lo examinar o seu atrevimento, tendo em vista a atitude por meio da qual violara as sagradas regras da hospedagem dispensada às visitas, ali muito consideradas e tidas como questão de honra, e sem delongas proibiu-o de voltar àquelas terras, ou tentar perturbar a dama, recatada, benquista e admirável pagadora dos impostos e tributos, fato que a colocava em destaque ante as autoridades locais e as de Roma. O moço aturdido e profundamente mortificado buscava recalcar temporariamente as ilusões que se transformavam em alucinação irreversível, enquanto refletia sobre o processo mais eficaz de realizar quanto antes o desforço às humilhações de que se considerava vítima. Intoxicado pelas dissipações, as coisas se lhe afiguravam conforme as medidas da licenciosidade que se permitia e aos demais. Renascido no corpo para liberar-se de velhas tramas infelizes em que se enredara, apesar de solicitado pela nobreza da senhora, a reflexões superiores. Na sua desídia, mais se facultava a rebelar, transformando amor próprio ferido em surda animosidade. Semelhando-se ao ofídio que espreita a vítima inerme que avança na sua direção, o Reggiano passou a vigiar com ferocidade a movimentação no burgo dos Lunardi, colocando como objetivo de sua felicidade a paixão desconcertante para a qual transferiu as aspirações e ansiedades. Assim, pela insistente observação, a regular distância da casa, no cume de um cerro arborizado, inteirou-se dos frequentes passeios da família na hora crepuscular pelos campos imensos ao redor da herdade. Espicaçado pelos propósitos inferiores que se desenvolviam num crescendo, planeou e pôs em paulatina execução uma tática especial que supunha infalível. Dirigindo-se a Parma, sob pretexto de fiscalização em nome de César, lá conseguiu contratar 2 jovens mercenários de origem espanhola, sob a justificativa de ele próprio ter a vida defendida, em considerando a missão de que fora incumbido em Faenza e, extraordinariamente, nas cidades circunjacentes. Uma semana após, retornou, agora acolitado pelos ardentes e ambiciosos guarda-costas, aventureiros, amantes da baderna e da força, aos quais concedia liberdade quase total, por falta de misteres imediatos, e retornava ao posto de suas observações crepusculares, enquanto ultimava planos e conferia detalhes. Aqueles dias mornos de agosto atrasavam a chegada da noite, que, mesmo vitoriosa, vestia-se de coruscantes estrelas na transparência da atmosfera. As passeantes, transcorridos quase 2 meses no incidente desagradável, de nada suspeitavam,
demorando-se cada vez mais e indo mais longe do lar, ante a esplêndida beleza do cair da tarde. Juliano, em intimidade com os mercenários contratados por breve tempo, colocou-os a par dos planos que elaborava, informando ser aquele o único recurso disponível para lenir uma paixão avassaladora e fê-los compreender a importância que atribuía ao cometimento para o qual os remunerava. Obviamente, não informara quem seria a vítima do seu abrasamento íntimo, apesar de suas confidências levianas aos sequazes. Quando houvesse consumado o programa, acreditava que teria condições de tudo justificar, coroando de felicidade os resultados que ambicionava. Embora parecessem surpreendentes os métodos que utilizava, tais recursos eram habituais na época e muitos deles se aproveitavam para satisfazer desejos infelizes. Preparava-se mentalmente, armando-se até da disposição de matar, se necessário, caso alguma surpresa viesse dificultar a realização do seu ardil. Familiarizando os sicários com a região, de modo a que se pudessem evadir sem problemas, logo que isso se tornasse imperioso, alugou agradável e solitária vila, fora da cidade, onde desejava concluir a trama em desdobramento e lograr a aventura que lhe parecia justa. A casa, cercada de pomar exuberante, espiava a pradaria a escorrer na direção da nascente, sempre renovada pelas cores cambiantes de luz do dia. Esperava poder construir naqueles sítios a felicidade definitiva, caso os deuses não lhe negassem a dita incessante. Acreditava sem dúvida nos resultados ditosos da urdidura cuidadosamente planejada. Fazendo-se acompanhar dos moços, prontos para qualquer urgência, Juliano escolheu a ocasião em que mãe e filha saíram de carruagem, desacompanhadas, sem os servos e sem o sacerdote. Tão seguras se sentiam nos seus bucólicos recreios, embora fossem dias maus. Quando as vislumbrou desguarnecidas, indefesas, afastou-se pela via sinuosa, na direção dos montículos próximos. Deu-lhes tempo e, seguindo-as com os sequazes, surpreendeu-as quando já retornavam álacres joviais, ostentando meias máscaras, qual faziam os bandoleiros comuns, bandidos que também o eram, acercaram-se da pequena carruagem aberta, dominaram os animais e as ameaçaram. Nada vos acontecerá, disse o bandido com a voz embargada pela emotividade incontrolável, se fordes dóceis e vos resolverdes a obedecer. A distinta senhora fez-se lívida, estupidificada ante a ordem, enquanto Beatriz se desfaleceu. A mãe procurou socorrê-la, enquanto um dos sequazes tomou das rédeas do veículo. Após atar o seu animal à parte ulterior do carro e, estimulado pelo senhor, disparou a toda a brida, com a condessa e a filha vencidas pela surpresa infeliz, deixando espessa camada de pó pela estrada. A noite se abatera totalmente quando alcançaram a vila. No momento da chegada, a senhora, estimulada por estranho vigor, recusou-se a descer, indagando de que se tratava, se de um sequestro para extorsão de dinheiro ou de quê. Ser-vos-á aclarado logo mais, retrucou o artista do alaúde, convertido em salteador. E
de vós dependerá a imediata ou a difícil solução do problema. Nenhum mal vos acontecerá a ambas, exceto se vos rebelardes. Ouvindo novamente aquela voz de entonação arrogante, a condessa reconheceu-a, agora que se sentia mais revigorada, não obstante possuída de horror. A necessidade de defender a filha conferiu-lhe, no entanto, surpreendente força moral para a luta, mesmo com a perda da vida física, se preciso. Dizei o que desejais ante que a nossa falta seja percebida e em minha casa se estabeleça um alarme geral. Não haverá como vos encontrarem, por enquanto aqui poderemos mesmo ser sepultados, sem que o crime venha a ser conhecido. Entrai, não discutamos inutilmente, retardando soluções que de vós somente dependem. Isabela, apoiando a filha, mal conseguia sustentar-se a si mesma. Tremor angustiante assaltava-a, face à crescente premonição de iminente tragédia. Toda ela se transformava em um ser vencido. E junto à filha semi-desfalecida, que se arrasta lamentosamente, foi ajudada por um dos asseclas de Juliano, até ampla sala após o hall de entrada. A carruagem, com as alimárias, foi conduzida de volta ao local do sequestro e ali deixada, a fim de ocultar possíveis pistas, dificultando o aclaramento da ocorrência. Conduzindo as vítimas à parte inferior da casa, que arranjara com certo cuidado, deixou-as em cárcere privado, sem maiores esclarecimentos, prometendo retornar no dia imediato para a elucidação necessária. Sobre velha cômoda estavam frutos, uma bilha d'água, o indispensável para uma noite de repouso, se possível fosse, em tais circunstâncias repousar. Grossas velas ardiam naquele local de difícil aeração, adrede escolhido para evitar a bisbilhotice dos passantes, donde não se ouviriam gritos ou imprecações. Isabela, percebendo que o seu verdugo se dispunha a sair, deixando-as prisioneiras, arremeteu, tresloucada, e agrediu-o em estranha, violenta crise de ódio e lágrimas. Mais estimulado ante o desespero da dama cobiçada, o moço segurou-a, defendendo-se dos golpes desordenados, e assegurou dominador: haverá tempo, minha corça. Acalmar-vos-ei. Não se despreza nem se ofende um homem quando ele ama. Amanhã regularizaremos tudo. Dormi, asserenai-vos. Ninguém vos importunará. Eu vos afianço. Repousai e tende calma, a fim de alcançarmos resultados felizes para todos. Mamãe, mamãe, suplicou quase sem forças Beatriz. Venha para cá, mamãe, esperaremos. Apelo ajuizado, menina, retrucou o mascarado. Dormi em paz, enquanto ultimo providências. Fechou a porta à chave e as prisioneiras ouviram os passos das botas nas lajes, desaparecendo na distância. Ante a ausência do inimigo e o silêncio assustador que se abateu sobre o cômodo em que se encontravam, as infelizes vítimas da trama hedionda abraçaram-se e prorromperam em desordenado pranto. Somente então se davam inteira conta da desventura que as surpreendia, sombreando de dor e luto as suas mais auspiciosas esperanças. Não pode ser real, Senhor Deus, imprecava Isabela. Não é possível. Este pesadelo passará depressa e despertaremos em nossa casa. Senhor Deus, o que fizemos?
Agachada, qual pequenino animal em busca de amparo, Beatriz tinha as pupilas dilatadas e tremia descontroladamente. A cena do assalto era repassada na tela mental sem cessar. O pavor crescente transformou-se em chispa de ódio e, como se fosse vítima de uma alucinação, teve a visão de Juliano à porta. Incontinente, desembaraçou-se dos braços maternos, atirou-se contra a porta do velho carvalho, fechada, e blasfemando golpeou-a repetidas vezes, ferindo-se e arrancando os cabelos. Só a custo a genitora conseguiu acalmá-la, reconduzindo-a ao leito e acalentando-a com a esperança. Deve tratar-se de sequestro para resgate, afiançou, desejosa de crê-lo. Pagaremos a soma que for exigida e tudo se normalizará. Depois, passadas estas horas, iremos para a capital e tudo ficará esquecido. No íntimo, todavia, experimentava o recrudescer dos maus presságios que a assaltavam antes. Pensava no capataz, no frade, nos servos e tutelados, banhando a face em grossas lágrimas. Eu conheço, filha, disse vagarosamente, o salteador. É o bandido que esteve em nossa casa há quase 2 meses. Recorda-se? Identifiquei-lhe a voz. Reconheci os olhos do cobarde folgazão. Resgataremos nossa liberdade e lutaremos por justiça. Enquanto tentava tranquilizar a filha e aquietar-se intimamente, a condessa, por processo ignoto, sentia conhecer o vândalo. Esperava comprar a sua libertação e a de Beatriz. Custava a soma que fosse e de que imediatamente pudesse dispor. Pouco a pouco, amolentadas pelas emoções descontroladas, foram vencidas pelo cansaço, mergulhando em fundo abatimento, enquanto a noite avançava na direção do novo dia. Tomaso foi o primeiro a preocupar-se com a demora da condessa e de sua filha. Inquietando-se, mandou preparar um animal e saiu a procurá-las, em crescente aflição. Assomavam-se-lhe à mente incoercíveis angústias, e, tomado por dolorosa apreensão, refez o caminho habitual, por onde passeavam as damas, sem lograr encontrá-las. Autoocupando-se por deixá-las sair sem companhia, o velho servidor ameaçava tomar atitudes drásticas, se, por acaso, algum sucesso infeliz houvera acontecido. Na vila Lunardi, o alvoroço se fez geral. Tocheiros ardentes, matilha colocada no pátio interno, servos em correria e alvoroço, sob o comando do Frei Carmine, aguardavam o retorno do administrador para darem início às buscas. Tudo indicava que superlativa desgraça surpreendera a senhora e a filha. Tomaso imediatamente despachou um mensageiro à cidade, a fim de notificar a guarda do governador e suplicar-lhe urgente ajuda, o mesmo fazendo em relação às famílias das redondezas. Depois dividiu os fâmalos ajudantes e poceiros em grupos e mandava proceder a minuciosa batida pelos arredores, enquanto chegavam os reforços. O conde de Lunardi sempre recusara manter soldadesca ociosa em casa, aguardando acontecimentos infelizes. Acreditava no valor moral do homem e, pautando os atos nas linhas austeras dos deveres, não duvidava de ninguém, senão quando os fatos
atestavam a dignidade e o demérito daquele em que depunha confiança. As turmas, em grupos, a pé ou a cavalo, espalharam-se em todas as direções, empunhando archotes e gritando pelas desaparecidas, ao passo que Tommaso, em extremos de ira, jurasse intimamente não mais repousar enquanto não esclarecesse o ocorrido e se vingasse dos culpados. Esbravejava, imprecava e dava ordens aqui e ali. Frei Carmine, que a tudo acompanhava em sege aberta, em razão da idade avançada, que não mais lhe permitia fácil movimentação, tomava parte no grupo capitaneado por Tommaso, que seguia a estrada real, entre a herdade e a cidade. Dali, seguindo cavaleiros a Forli, Lugo e Imola, para notificarem as autoridades locais e oferecerem prêmios em dinheiro por qualquer informação que pudesse conduzir às pessoas procuradas, estivessem elas vivas ou mortas. Passava da meia-noite quando chegaram as primeiras autoridades à vila, ao mesmo tempo em que o grupo de Tommaso retornava com a carruagem encontrada a esmo, na via de Forli, com os animais a pastar. Ficou claro que se tratava de rapto, pois não havia sinais que denunciassem homicídio ou outro tipo de crime. O capitão da guarda sugeriu, então, que se aguardasse amanhã para um trabalho de devassa pelos sítios circunjacentes, porquanto, na sua opinião, ambas haviam sido vítimas de inesperado assalto, devendo estar com vida, que seria negociada apesar do tributo financeiro. Convinha, portanto, esperar. Cansados, os demais grupos também retornaram, sem melhores notícias. O sacerdote mandou abrir o templo e a longa vigília de espera, entre orações, jaculatórias e recitativos, teve início na voz cansada e lacrimosa de homens e mulheres humildes, que as consideravam mortas, lamentando o lutuoso acontecimento. Homens armados e proprietários das cercanias, em solidariedade prestimosa, acorreram ao solar e se uniram ao grupo policial, oferecendo serviços. O dia amanheceu brumoso, já abafado e sombrio, com prognósticos pouco animadores. De faces esfogueadas, os olhos traduzindo a alma ferida, Tommaso era o espectro da dor. Frei Carmine, em quem a fé era chama crepitante, não ocultava os seus receios, e a desesperança tomava os espíritos em agonia. Infâmias que tais, mesmo quando seus autores conseguem permanecer incógnitos, não escapam à divina justiça. Esculpindo a ferro em brasa na consciência as calamidades perpetradas, seus hediondos executores podem anestesiar-se na embriaguez do cinismo e do disfarce, caminhando entre os homens, sem que deles se desconfie. Nunca, porém, deixarão de resgatar os crimes que ocultam. Quais flores do pântano acabam sempre se erguendo do fundo da inconsciência, em que se esperavam sepultar seus delitos, que assomam em roxas marcas lepromatosas, até que se lhes esgotem os resíduos pútridos. Filhos da terra, antes que culmineis desatinos, ou que vos acumplicieis com a criminalidade, estugai o passo, meditai, de que vos valerão algumas horas de loucura,
e vão de esforço em troca de séculos de dor. O erro macula os que lhes são servis. As pseudo-vitórias decorrentes da infância, da traição e das conquistas indébitas convertem-se em labirintos de sobra e dor, que se há de percorrer inelutavelmente. Nos dedalos da consciência ultrajada pelo crime, a felicidade não reluz, nem sequer aparece qualquer salvador fio de Ariadne, que não seja o da justa reparação do mal perpetrado. Praticado o erro, consuma-se a autossentença, mediante a qual a paz se vê banida do espírito culpado e a harmonia do amor cede lugar às tormentas. Bendizei a cruz, vós que ora caminhais fustigados pelo desconforto, pela soledade ou sob os vendavais da aflição. Agradecei a dor retificadora e ponde o azeite da esperança na vossa lâmpada, de resignação para a demorada vigília reparadora. Hoje, sofrendo, resgatais torpes cometimentos que olvidastes, mas que não estão mortos na vossa consciência espiritual, nem ignorados pelo divino estatuto. Não invejeis a socapa, a dita alheia, nem desejeis mudar miraculosamente ou por mercê de condenáveis métodos a posição que ora desfrutais. Enxugai as lágrimas e velai no altar da reabilitação. Vosso pranto atual tem nascentes nas lágrimas que fizestes outros verterem e que agora vos chegam de retorno. Simultaneamente, há os que sorriem e são apenas espectros mascarados no palco das diversões alucinadas. Fugindo à responsabilidade, avançam por sítios em que deambulastes e de cujas recordações inditosas gostaríeis de vos libertar. Se lhes falardes, porém, das lúridas heranças que de lá trazeis, zombarão, taxando-vos de atoleimados religiosos ou mesmo de esquizoides. Orai por eles, quanto por vós mesmos, os aliciadores da desonra, os capitães da iniquidade, e aprendei, com a mansuetude do Filho de Deus, a maravilhosa lição da felicidade sem jaça, da alegria sem mescla, da paz sem receio. No tumulto que desgoverna o mundo, cultivai a ponderação, refletindo antes de vos atirardes ao fosso da perversão ou dos agravos de reparação penosa. O sorriso de um minuto não vale as lágrimas das horas, sem conta que afligem a consciência em despertamento. Antes, portanto, da agressão criminosa, da consumação da vindita, pensai. Recordai o justo sem débito, na cruz das misérias humanas e imitai-o. Houve ressurreição e glória, porque existiram Calvário e crucificação, traição e abandono. Não esqueçais. Os que transpusemos a porta do túmulo, em vos asseverando estes conceitos, somos os personagens vivos dos dramas que a sepultura não apagou. Se vos falamos, é porque desejamos a vossa felicidade. Crede e esperai confiantes no amor do vosso Pai. Deixando as prisioneiras no lôbrego local que lhes reservara, Juliano
dirigiu-se com os asseclas à cidade, fazendo-se notar no grupo da soldadesca, na taverna que frequentava e no palácio do governo, engendrando álibi que o liberasse das suspeitas imediatas, assim que chegassem as alarmantes notícias do desaparecimento das proprietárias da herdade Lunardi. Exteriorizando grande júbilo entre os amigos, graças às circunstâncias da empresa que lhe prometia êxito, deixou-se permanecer entre os grupos ociosos, até quando o mensageiro de Tommaso alcançou o palácio governamental. A notícia ganhou logo as ruas, como rastilho de pólvora a arder. Giuliano e os seus assalariados foram dos primeiros a apresentar-se para ajudar na busca, dissipando, com essa atitude, possíveis suspeitas. Quando o capitão alcançou o pequeno condado, os assaltantes faziam-se membros da justiça, em escabroso arremedo de solidariedade, com que, no entanto, não fugiriam de si mesmos, oportunamente, quando se lhes despertasse a consciência.